Vamos falar como vai chegar o Volta Redonda para essa partida, desfalques, né? Bastante jogadores ali lesionados. Vamos falar do Remo também, vamos trazer notícias do Remo. Volta Redonda vai até Belém do Pará. A equipe viajou na noite de quinta-feira para Belém, onde vai enfrentar no próximo sábado, às 18 horas, a equipe do Remo no estádio do Mangueirão. O Volta Redonda tem alguns desfalques para esta partida, então a gente vai contar tudo para vocês aqui. Mas falando do treinamento do Volta Redonda, existe uma dúvida na cabeça do técnico Rogério Corrêa, que é sobre a formação tática do Volta Redonda para essa partida. Lembrando que nas últimas 3 partidas, o Volta Redonda veio com um esquema de 3 zagueiros. Um esquema que o Volta Redonda conseguiu vencer o Paysandu, empatar com a equipe do Criciúma, jogando em Santa Catarina, e no último jogo, no Raulinho de Oliveira, o técnico Rogério Corrêa manteve esse esquema. O Volta Redonda empatou com o Amazonas. Mas nesta última partida, o Volta Redonda saiu perdendo e no intervalo o Rogério Corrêa mexeu na equipe, desfazendo a formação de 3 zagueiros, voltando para 2 zagueiros, colocando mais um homem no meio campo, povoando o meio campo do Volta Redonda e mantendo ali os 3 atacantes. Então existe essa dúvida do técnico Rogério Corrêa para a partida do próximo sábado. Coloca aí nos comentários, torcedor, você manteria o esquema de 3 zagueiros ou tentaria ali 2 zagueiros e um time com um meio campo aí com mais volume, com mais jogadores ali para tentar algo melhor contra o Remo? Então coloca aí nos comentários. Dúvidas também no setor ofensivo. O técnico Rogério Corrêa vem com dúvidas para escalar o ataque do Volta Redonda. O Matheus Dino entrou muito bem. Foi o primeiro atacante do Volta Redonda a marcar gol nessa Série B. Então existe uma dúvida aí, uma possibilidade do Matheus Dino entrar no lugar do Bruno Santos, que não veio bem. E também uma dúvida em relação a Mirandinha ou Lucas Tocantins. Lucas Tocantins, que é dúvida, saiu ali lesionado, mas existe essa possibilidade do Rogério mexer também na ponta, né, do ataque. Se não for o Lucas Tocantins, quem briga por fora também é o Yuri, que entrou até bem no jogo contra o Amazonas. Então tem essa dúvida do técnico Rogério Corrêa para escalar o esquadrão de aço para este jogo importantíssimo. Agora vamos atualizar o departamento médico do Volta Redonda, porque como eu disse, como está na capa aí, são muitas dúvidas, desfalques também importantíssimos para essa partida. Continua o desfalque ali do zagueiro Fabrício. Fabrício fez uma cirurgia de joelho, operou o menisco, tem uma previsão de retorno aí de no máximo 30 dias, né? Então não vai jogar agora, precisa se recuperar e depois ali fazer aquela transição, né, da parte física, academia, fisioterapia e também campo e bola. Bruno Barra é dúvida. Bruno Barra já estava na transição, né, para os gramados, mas ainda é dúvida porque o jogador sentiu. O atacante MV, um desfalque muito sentido também, continuará de fora. Existia a possibilidade do MV retornar esta partida contra o Remo, porém o atacante sentiu novamente e também não vai jogar. O Wellington Silva, que sentiu a posterior no jogo contra o Amazonas, foi substituído no primeiro tempo, dificilmente será relacionado para esta partida diante do Remo. Não é uma lesão grave, mas requer cuidados e o Wellington Silva deve ficar fora dessa partida também. A última dúvida aí do departamento médico é em relação ao atacante Lucas Tocantins, que entrou muito bem no jogo contra o Amazonas, mas sentiu uma lesão muscular logo assim que entrou, teve que ser substituído. Tem uma possibilidade de estar à disposição do técnico Rogério Corrêa, mas também é dúvida para essa partida diante do Remo. Então Volta Redonda aí com bastante jogadores no departamento médico, né, o que vem dificultando também o técnico Rogério Corrêa na escalação da equipe para esse duelo importantíssimo. Então, né, como eu disse, um confronto equilibrado e que nos últimos jogos o Volta Redonda vem aí tendo uma pequena vantagem, venceu o Remo fora de casa na estreia da Série C. Os 2 jogos na fase de grupo terminaram empatados. O Volta Redonda conseguiu classificação para a final, deixando o Remo na segunda colocação. Um jogo difícil, como o próprio técnico Rogério Corrêa falou, né, que vai ser um jogo complicado, mas que o Voltaço vai em busca dos 3 pontos. O Remo está invicto na competição, é o 3º colocado, como eu disse, vem ali brigando pela liderança, vem em um bom momento
Então existe uma confiança muito grande no elenco do Remo, nos torcedores, né? Casa cheia no Mangueirão, os ingressos já estão sendo vendidos ali, né? Então já existe aquela expectativa de carga máxima, né, de ingressos, né, serem comprados, uma expectativa muito grande ali, né, para os jogadores do Remo que vem treinando, tá? Vem se preparando para esse duelo diante do Volta Redonda. Então, um outro favoritismo que dá pra gente destacar aqui é o do Remo contra o Volta Redonda. Mas é bom pontuar que a equipe do Rogério Corrêa, o Volta Redonda, tem um bom comportamento defensivo. Então é bom pontuar isso. Volta Redonda deu trabalho para o CRB, em Maceió inclusive. O Volta Redonda deu trabalho para o Novo Horizontino. E aí quem vai olhar para o gol que o Volta Redonda toma contra o Amazonas pode se enganar um pouco, porque foi uma falha defensiva muito grave, mas num contexto geral é um Volta Redonda que consegue apresentar algum grau de resistência. Do meio para frente sofre no sentido de criação. Eu até brinquei na avaliação da luta contra o rebaixamento de: se soma a organização defensiva do Volta Redonda com a organização ofensiva do Atlético, a gente poderia ter uma equipe de primeira página, mas se tem um Volta Redonda que sofre defensivamente. A gente pula uma casa e vai para o Remo com um grande início de trabalho do Daniel Paulista, que tem como grande personagem a figura do Pedro Rocha. E aqui é com muita sobra. O Pedro Rocha vem sendo um dos grandes atacantes da Série B, como um ponta esquerda, um atacante do lado esquerdo, mas que entra muito na área, que faz um movimento de corte, finaliza muito e que vem tendo um grande destaque ao lado do Janderson, que consegue ter um grau de importância também alto pelo lado direito. Você olha um pouco mais atrás para a estrutura do Remo, tem um Caio Vinícius, que foi muito bem numa passagem pelo Vitória, teve passagem também pelo Goiás, e dando solidez defensiva ao meio de campo do Remo. Tem a figura do Pavani com um pouco de instabilidade, mas é importante também. Tem um Reinaldo na linha de zaga que é muito importante, o Marcelinho que tem oscilações, mas é um Marcelinho que num contexto geral soma mais do que consegue subtrair. E tem um Sávio que foi muito importante na final do Campeonato Paraense. Na Série B ele vive ali momentos de instabilidade, mas olhando para o retrato dos últimos jogos, eu entendo que esses são os personagens do Remo, com um ponto maior para a figura do Pedro Rocha. Lá no Mangueirão. Então, um jogo difícil, um jogo complicado, né? Porque a gente ia pegar uma equipe que é a única invicta na competição ainda, né? Jogando seus domínios, onde a torcida vai lotar o estádio. Porém, nós estamos acostumados a ir para lá, né? Enfrentamos eles na Série C por 2 anos seguidos, então, ou seja, sabemos a dificuldade, porém sabemos a nossa qualidade também, né? E nós vamos buscar os 3 pontos. É importante demais de sair da zona de rebaixamento, nos aproximarmos ali do segundo pelotão ali, que já estão com 10 pontos já, então tudo isso pra gente vai ser importante, né? Não é importante fora de casa, a gente fazer um jogo sólido para que a gente possa buscar a vitória.